O Oda tá mal de saúde. Recentemente tivemos o anúncio de que a obra vai ficar pausada até dia 2 de dezembro por causa disso. No meio da reação dos fãs de One Piece, um assunto começou a surgir. Afinal, de quem é a culpa? Por que o Oda não tira férias? Ele trabalha escala 6:1? Mangaka é CLT? Eles recebem pouco? Por que o Togashi não deixa de ser preguiçoso e contrata um desenhista? O Oda também deveria só cuidar do roteiro e deixar outras pessoas fazerem o mangá. Pois é, falaram de tudo, é muita coisa embolada e que mostra que o otaku brasileiro não entende muito sobre como realmente funciona o mercado japonês. E de quem é a culpa dos mangakas se matarem de trabalhar e do Oda tá mal de saúde? Afinal, é da empresa que os explora ou tem outro motivo? Fica até o final para descobrir. Não é novidade para ninguém que mangakas possuem um trabalho complicado. Apesar de não ser comparável a capinar um lote debaixo do sol ou carregar sacos de cimento o dia inteiro, cada tipo de trabalho traz suas consequências. Por isso, encontramos muitos mangakas falando sobre dores nas costas, punhos, ombros, desenvolvendo diabetes, problemas de circulação e por aí vai. Tudo isso derivado de suas rotinas sedentárias e os altos níveis de estresse. Afinal, se toda uma equipe depende de você para alimentarem suas famílias, e também toda uma franquia pode ir por água abaixo por um erro seu, é entendível que os autores fiquem paranoicos. Mas vale o esforço? E afinal, com quem o mangaka trabalha? Mas narrador, como é que você vai responder isso? Simples, usando minhas fontes. Minhas conversas com Maurício Osamu, que foi assistente-chefe do Tetsuo Hara, desenhista de Hokuto no Ken e trabalhou mais de 16 anos no mercado japonês, as matérias e informações trazidas pelo Analyze It, o maior e melhor site sobre o mercado de mangás japoneses do ocidente, que inclusive é brasileiro e tá com um canal muito bacana no YouTube, vou deixar aqui na descrição, e as minhas próprias pesquisas, como entrevistas com os autores, matérias e muito mais. Para entendermos com quem o mangaka trabalha, primeiro precisamos entender o quanto ele ganha. Normalmente, quando um mangaka vai ser publicado numa revista, ele cria uma empresa para o seu estúdio, que irá dividir os direitos autorais da série com a revista. De acordo com a EM Press, um autor de mangá semanal da Shonen Jump, a revista que mais vende mangás nas últimas décadas, e a que mais produz títulos populares a nível japonês e internacional, o mangaka recebe de 24 a 30 mil reais por mês caso seja um novato. Já caso seja veterano, recebe entre 45 a 90 mil reais por mês. Ah, então quer dizer que eles são CLT sim, porque recebem por mês? Não. Mangakas recebem por páginas entregues, sendo 19 a 20 páginas a média por semana. Aí é só fazer o cálculo. Claro, esses valores são da Shonen Jump, então é esperado que, em outras revistas, eles recebam menos em geral. Só que não é só disso que um autor vive. A cada venda de volume de mangá, o autor recebe 10%. E caso seja uma série maior que tenha jogos, action figures e outros produtos licenciados, também é possível ganhar mais. Considerando o salário mais baixo da Shonen Jump, que seria 8 mil ienes por página, ou seja, 295 reais, um autor semanal que solta 4 capítulos por mês recebe 640 mil ienes, ou seja, 31.600 reais, estando dentro dos 14% da população japonesa que mais recebe bem. E quando você entra na venda de mangás e outras licenças, tudo melhora. Porém, tem um detalhe, é o próprio autor que paga seu estúdio e seus assistentes, fora alguns casos muito especiais. Por isso, é normal que autores iniciantes gastem uma parcela considerável dos seus ganhos para se manter. É como investir numa loja. Você primeiro precisa gastar o dinheiro para conseguir o local, comprar o estoque, e só depois você vai vender as coisas. O lucro virá só depois de algum tempo. Por isso, esses autores, principalmente nesse momento, dão tudo de si. É o momento da verdade. Inclusive, normalmente, eles começam com um contrato de 1 ano de publicação, que depois será renovado. Claro que os termos de cada autor e de cada revista mudam, mas esse é o básico. Só que nem todos viram grandes sucessos, mas também nem todos falham. Então ficamos naquele meio termo, onde o autor precisa trabalhar muito, fazer seu máximo constantemente para subir no ranking, mas mesmo assim não ganha muito dinheiro. Acho que é aqui que começamos a ver um desgaste intenso de muitos mangakas. E muitas vezes tentam reduzir a quantidade de assistentes para ter uma pressão financeira menor, mas exigindo que eles dediquem mais horas dos seus dias para o trabalho. Sem contar o custo caro de se morar em Tóquio, onde a maioria dos mangakas está. Inclusive o Analyze It me mandou uma mensagem falando exatamente sobre isso, atualizando essas informações, que é o seguinte: autores novatos a partir de 2025 vão receber 500 mil ienes ao ano por contrato de exclusividade. E também poder receber 20 mil ienes por página ao invés de 10 mil para os autores novatos, o que é o dobro, ou seja, muito bom. E esse valor pode ser aumentado após o primeiro ano, caso o autor melhore seu desempenho ou tenha uma série de sucesso lançada. Ou seja, a Shonen Jump tá querendo trazer mais pessoas de qualidade para a revista e manter eles lá. Será que alguns talentos estão fugindo pro meio digital independente? Mas voltando para a realidade dos mangakas até o final de 2024, a gente tem a próxima questão: com quem um mangaka trabalha?
trabalha. Dentro dessa realidade, um mangaka normalmente contrata 3 assistentes, podendo ter mais ou menos, dependendo do seu estilo de trabalho e do sucesso da obra. Um assistente recebe, em média, R$ 295 até R$ 1.110 por dia. Por isso, alguns mangakas incríveis preferem ser os assistentes profissionais. Pessoas preparadas para lidar com qualquer tipo de situação, estilo de desenho, prazo, se é para desenhar cenário, personagem. Assim eles conseguem faturar o mesmo que um mangaka consegue, sem quase nenhum custo e também sem aquela dor de cabeça. Imagina quanto esses assistentes profissionais de alto nível não devem receber para fazer um trabalho de última hora para salvar um cliente. Curiosamente, o Togashi, na época que estava mais ativo, possuía 5 assistentes fixos. Se não me engano, 2 deles eram assistentes-chefes. E além dos assistentes, o mangaka possui editores, que são funcionários da revista que eles publicam, e servem como um parceiro para o autor. Sua função é fazer a vida do autor ser a mais fácil possível, lidando com burocracias, negociações, comunicação com estúdios de animação, jogos, procurando assistentes, dando ideias para a obra e também revisando elas. Claro, cada editor tem um foco diferente e trabalha de um jeito diferente. Alguns têm a mão mais pesada na história, outros menos. A grande maioria dos autores só possui um editor, já autores famosos possuem 2, um para lidar apenas com a história e outro para todo o resto. E esses autores são trocados de 2 a 3 anos. Por exemplo, Hiro Mashima tinha 5 editores para Eden Zero, um responsável pelo anime, outro pelos outros produtos licenciados, um editor assistente e um editor principal, que lidavam principalmente com a história, a revisando, trazendo referências e tudo mais. Um caso interessante também é o de Detetive Conan, que tinha uma equipe de 5 roteiristas só para fazer os casos de investigação. E finalmente chegamos no Oda. Afinal, quantos assistentes e editores ele realmente tem? Sobre assistentes para ajudar no desenho, pelas minhas pesquisas, ele tem 5. Um número padrão para autores grandes. Tem um momento que não adianta ter mais gente. Já editores, eu suspeitava que também seriam 5, mais ou menos na pegada do Hiro Mashima. Então, eu encontrei uma matéria que explicava isso melhor. Naito é o editor focado na mídia, Takano é o editor focado no mangá, e o Asaki é o editor assistente novo, e temos o editor geral de mídia da própria revista. É uma estrutura parecida com a do Hiro, mas essas informações são de 2022, então podem ter mudado, ainda mais com o crescimento da marca One Piece ao redor do mundo, a importância do live action e por aí vai. Então é provável que, atualmente, se essa lista estiver certa, o Takano e o Yu Asaki estejam ajudando ele na história. O que importa aqui não são os nomes, mas sim a estrutura geral. Só que aí vem um ponto curioso. O Oda não gosta de receber ideia do editor, porque sente que não poderá desenhar 100% se a ideia não vier dele. Bem, isso não é incomum. Existem muitas reclamações de autores quando eles possuem editores ruins, falando que eles podem estragar completamente um arco. O que é incomum é o Oda colocar isso como uma regra para trabalhar com ele. Isso mostra como o autor tem poder dentro da Shonen Jump atualmente. Quem deu esse relato do Oda não gostar de receber ideias dos editores foi o editor Sugita, que ficou com a obra de junho de 2024 até janeiro de 2017, meio ali de Dressrosa até o meio de Whole Cake. Mas ele deixou bem claro que o Oda pergunta o que os editores acham e quer uma resposta sincera deles. Só que tem um grande problema nos editores pararem de dar pitaco na história. Eles podem acabar virando um yes man, um bajulador que não faz seu trabalho para refinar o autor. Mas me diz quem vai ser maluco de criticar e meter a mão em One Piece, ou qualquer outra obra muito grande. Se der errado, a culpa será 100% do editor, mas se der certo, o mérito será 100% do autor. É um trabalho complicado. Esse comportamento do Oda pode ser um dos responsáveis por muitas pessoas estarem se desconectando da história ou reclamando de certas partes. E quem falou que o Oda tá rodeado de bajuladores não fui eu, foi o Torishima, o ex-editor de Dragon Ball, responsável pela criação da série e do seu sucesso, que depois virou o editor-chefe da Shonen Jump e foi responsável por publicar Naruto, Bleach, One Piece e muito mais. Em uma entrevista em 2023, ele disse que é uma pena que, diferente de antigamente, os editores não podem mais discordar do Oda atualmente. E talvez você pense, mas editor só faz besteira, o Oda que sabe como escrever a história. Não é bem assim. Apesar do pilar criativo ser o autor, obviamente, a função do editor é fazer o autor se superar, desafiar suas ideias e fazer ele ir além. Ter aquelas discussões que te dão ideias novas, inspirações, que faz você pensar mais sobre o assunto para responder à crítica e achar um caminho melhor no processo. Para qualquer um com o mínimo de experiência em trabalho criativo, sabe que discutir suas ideias com outra pessoa é essencial, que a leitura crítica da sua obra também é essencial. Por isso, muitos falam que a enrolação de Wano e a quantidade enorme de coisas inúteis podem ter vindo dessa situação de editores que não podiam discordar do Oda. E pro ex-editor
editor-chefe da Shonen Jump falar isso em uma entrevista para todo mundo escutar, é porque, com certeza, isso era pro Oda e pro departamento editorial da revista receberem a mensagem e mudar a perspectiva do público sobre o que tá acontecendo, tirando esse medo das pessoas de discordarem do gênio Deus Eiichiro Oda. Esse é o tipo de bolas que alguns editores famosos têm. Os caras não estão nem aí pra quem estão criticando. Torishima foi um dos editores mais cruéis da Shonen Jump, massacrando diversos autores e sonhos em sua trajetória. Mas forjou os autores de maior sucesso da era moderna. Lembra do que eu falei de Naruto, Bleach e One Piece? Então, ele recusou essas séries várias e várias vezes antes da publicação, fazendo o Kubo desistir de fazer mangá até voltar com sangue no olho, deixando o Kishimoto perdido até ele saber se reinventar e fazendo o Oda ficar puto ao ter que enviar umas 3 ou 4 versões diferentes de One Piece até ser aceito. E mesmo assim foi aceito a contragosto do Torishima, que não achava que One Piece era bom o suficiente ainda. O Oda é tão competitivo que falou pro editor-chefe: se o One Piece vender bem, você vai ter que admitir que perdeu. E bem, Torishima admitiu isso eventualmente. Percebe a importância de um editor? Tudo bem que o Torishima mostra um lado bem sinistro deles, mas é o fogo e o martelo que forjam a espada. Então, para resumir, com quem o Oda trabalha? Com uma equipe de 5 assistentes e uns 4 a 5 editores, 2 deles ajudando com a história. Porém, há controvérsias de como o relacionamento deles é hoje em dia. Ok, mas o Oda tá ferrado de saúde, ele não pode tirar férias, ele é CLT que nem eu. Vimos mais cedo que mangakas não são CLT, mas a questão das férias merece atenção. Obras que saem em revistas fixas podem sim tirar férias, basta conversar com seu editor antes para organizar as coisas. Já quem publica online pode ter o ritmo de publicação basicamente livre. Por exemplo, o autor ou autora de Huri Dragon sumiu por 3 meses e depois voltou a publicar. O negócio é que autores sabem que cada semana sem mangá é uma semana que você perde engajamento. Para eles é uma maratona, você pode descansar, mas outros mangakas vão te ultrapassar. Isso é relevante porque o mercado físico no Japão ainda é muito importante, e as pessoas têm dinheiro limitado para gastar com lazer. Quanto mais você pausa, mais a edição física completa demora para sair, ou seja, menos dinheiro você ganha. Os leitores também podem acabar preferindo esperar para acumular edições, ou simplesmente deixar sua história para lá, o que resultará em menos vendas. Apesar de termos exceções que confirmam a regra, como o Togashi, isso só mostra como poucos podem se dar ao luxo de fazer isso. Inclusive, o autor de Black Clover agora publica trimestralmente, e a quantidade de comentários que eu li de pessoas falando que pararam de acompanhar porque deixaram acumular, porque perdeu o hype ou porque esqueceram é enorme. Fora que existe uma outra questão que muitos ignoram, que é, mangaka não faz mangá porque ganha dinheiro ou porque é obrigado. Eles fazem mangá porque amam o que fazem, porque é a forma deles se expressarem, porque é o sonho deles. Eles não querem parar. O próprio Oda, por exemplo, é obrigado pela Shonen Jump a tirar folgas constantemente, porque se deixar, ele trabalha sem parar. E vimos isso em uma entrevista dele aqui no canal, como o autor é obcecado e muito competitivo. Ele não chegou ao topo, então ficou obcecado e sacrificou tudo. Ele chegou ao topo porque é obcecado e porque sacrificou tudo no processo. Junta isso com o fato de que existe toda uma pressão social sobre aguentar o tranco, não deixar os outros na mão, a dificuldade de dizer não no Japão e muitas outras coisas, e você tem um ambiente de trabalho perfeito para as pessoas sacrificarem sua saúde pelo trabalho, elas amando o que fazem ou não. Isso tem raízes profundas na cultura deles. Suas percepções de trabalho coletivo e individual, política, questões sociais, são totalmente diferentes das nossas. São coisas influenciadas desde a origem do povo e também como o Bushido foi usado pelo governo japonês para criar uma população submissa. Talvez o próprio Bushido sendo em si criado pelo governo também. Esses 2 vídeos do Shogo explicam muito bem isso e a questão social e de trabalho no Japão. Vou deixar o link aqui na descrição. Então, que fique claro, eles podem tirar férias quando quiserem, podem ir para revistas irmãs e podem até pedir para sair e começar a trabalhar em outra obra na internet ou em outra revista. Mas diversos motivos não deixam essas opções atrativas. Quem publica em revistas menos populares são menos reconhecidos, mais difícil é de ganhar franquias, menos dinheiro eles ganham. Quem publica independente tem que fazer o trabalho de autor, editor, produtor, não tem o alcance da Shonen Jump ou de uma editora tradicional. Todos os mangakas dizem o mesmo: faz mangá quem quer. Se você tá na Shonen Jump, é porque você quer. E claro, alguns mangakas iniciantes acabam sentindo muita pressão no processo. Eles precisam fazer dinheiro para sobreviver. E não tem como todo mundo só viver de arte e amor. Então você tem que ter a habilidade de transformar o que você ama em algo que você consegue trabalhar. E isso não é fácil. Alguns autores não aguentam, faz parte. Isso nos leva a outra questão. Por que Oda não fica só no roteiro e deixa os assistentes desenharem? O mesmo vale pro Togashi ou qualquer outro autor. Acho que com tudo que eu já disse, já deu para entender. Eles não deixam os outros fazer porque a obra é deles.
A obra é o autor. Eles querem colocar suas ideias, com seus desenhos, com sua quadrinização, com seu roteiro. Aquilo faz parte deles. Autores de sucesso já são ricos, bem de vida, porque eles iriam se esforçar e prejudicar sua saúde. Simplesmente porque eles amam o que fazem, porque aquela é a história deles, e eles vão fazer do jeito que eles querem. Para os mangakás é ofensivo as pessoas falarem isso. Você não tem direito de ler One Piece, nem de ler Hunter x Hunter ou qualquer outro mangá. Fora que existem outros elementos que boa parte do público não percebe. A quadrinização, a nuance da expressão de cada personagem, a composição dos quadros, perspectiva. Essas são coisas que muitas vezes não dá pra explicar, pois cada um tem uma imagem mental diferente. Então só o autor consegue fazer a visão dele se tornar realidade. O que esses artistas fazem é contratar assistentes para fazer certos trabalhos mecânicos, e mesmo assim esses assistentes precisam ser treinados no estilo do autor e muito mais. Togashi inclusive não sabe explicar direito como quer as coisas, então ele desenhou vários exemplos e grudou na parede pro povo entender. Agora podemos responder à pergunta principal, de quem é a culpa do Oda estar mal? Efetivamente, por tudo que vimos aqui e do que sabemos do autor, a culpa é dele. Mas calma, é mais complexo do que isso. Ele tem que ser obrigado a tirar férias. A revista se preocupa mais com a saúde dele do que o próprio autor. O Oda fuma vários e vários maços de cigarro enquanto faz mangá. Sua voz já era. Ele não se exercita, tá com vários problemas de saúde. Por que ele é assim? Nunca saberemos, mas é uma junção de fatores culturais, sociais, pressão de ter a maior série do mundo, etc. Mas não podemos tirar a agência dele. Se ele quisesse tirar um ano de férias, ele tirava. Se ele quisesse publicar mensalmente, ele publicava. Só que tem um motivo que pode estar impedindo ele de fazer tudo isso. Essa pressão de ser a maior série do mundo tem algumas consequências escondidas. Hoje em dia, One Piece é o maior pilar da Shonen Jump. Se ele parasse de ser publicado lá, a saúde financeira da revista receberia um baque. Sobreviveria? Claro, mas é inegável a situação complexa que o autor está, e com certeza sente a pressão de precisar continuar para não deixar na mão as incontáveis pessoas que trabalham para ele, para a revista, e até os leitores entram aqui. Se a revista estivesse em uma época parecida da publicação de Naruto, Bleach e One Piece, Oda tirar férias e hiatos seria algo tranquilo, mas o mundo mudou. As novas séries da Shonen Jump começam, fazem sucesso e acabam, e One Piece tá lá, ainda vendendo mais do que todos eles. Só que vi algumas mensagens online que deturparam algumas coisas, dizendo que a culpa é de outros autores por não terem virado sucessos grandes o suficiente pra revista, e que por isso o Oda precisa se sacrificar. E isso tá errado em vários níveis, mas vamos focar só na revista aqui. A culpa da revista depender de One Piece não é dos outros autores que não fizeram sucesso, é da própria revista. A Shonen Jump que usa One Piece de muleta há vários anos, não fazendo o trabalho de cultivo e divulgação que fazia antes nos anos 2000. Tudo bem que o Torishima também cortava a obra com 10 capítulos, mas aqui é outra discussão, porque pelo menos ele conseguia encontrar esses grandes sucessos. Mesmo que as séries hoje em dia não estejam sendo canceladas igual o Torishima cancelava com 10 capítulos, elas estão mais rápidas do que antigamente. Os autores e leitores dizem que não há tempo para desenvolver as coisas. Tudo tem que estourar o mais rápido possível, e quanto mais rápido um fogo queima, mais rápido ele se apaga. O departamento editorial criou um monstro. Eles não criticam Oda, mas esmagam todas as séries sem dar tempo delas respirarem. Eles ficam preocupados para quando One Piece vai acabar, mas por uma década não cultivaram novos sucessos. Pelo menos no nível que a gente tá falando aqui. E é interessante ver a diferença de obras que foram canceladas com 10, 15 capítulos pelo Torishima e as obras que são canceladas hoje em dia. Você vai ver que elas fazem muito mais coisa na história porque tem que ser muito mais rápido. Tudo tem que acontecer em 10 capítulos. Enquanto antigamente você tinha aquele desenvolvimento clássico de mangá antigo. O público e os editores reclamam que não tem mais grandes sucessos nível Big Three, mas a revista mudou sua filosofia na forma de publicar novas obras, na forma de trabalho dos editores, no que os editores buscam. Isso tudo junto do próprio autor, visto que ele já tem 50 anos e sabe muito bem o que tá fazendo, deixa claro que a culpa dele estar ruim de saúde é dele mesmo e também da Shonen Jump. Não porque os autores são escravos ou essas baboseiras que falam pela internet, mas sim pelas decisões que os levaram exatamente para esse funil, dependendo de uma obra para parte significativa de suas vendas, sem fazer o devido marketing, cultivo e refino das novas obras que chegam. Claro que problemas assim sempre existiram. O Torishima mesmo, ex-editor-chefe, disse que mangá é começar um novo trabalho com um autor novo, terminar se não der certo e repetir esse ciclo o mais rápido possível para achar as sementes de um novo sucesso. Só que isso não é fácil, e parece recentemente que eles só regam One Piece, deixando as outras sementes sem florescer por falta d'água. Se você quiser saber mais sobre tudo isso que eu falei, inclusive como alguém se torna um editor, eu tenho um vídeo mais
mais completo ainda, vou deixar aqui na descrição. Foi uma entrevista que eu fiz com o Maurício Osamu e que foi muito legal. Me diz o que você acha dessa situação. A culpa é da revista ou dos autores? Dá o like nesse vídeo e se inscreve no canal, pô, olha o conhecimento que eu trouxe pra vocês. Me apoia a partir de R$5 pra ter acesso a vários benefícios, como vídeo exclusivo, vídeo antecipado, live exclusiva, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Kairos Valentine, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.